Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Muito obrigado por sua audiência. Hoje continuaremos sobre o Antigo Testamento, livro de Juízes. Vamos ao conteúdo. Continuação do estudo complementar 2, parte 3. Moisés era tido como o homem mais manso sobre a terra. No entanto, ele deixou de entrar na terra da promessa exatamente porque perdeu a paciência ferindo a rocha. Qual o ensino que extraímos disto? Que nas áreas em que nós achamos mais tratados, fortes, experimentados, são nessas mesmas áreas que mais devemos ter cuidado para não cairmos. Assim vemos que a carne tem de ser julgada cada vez mais profundamente em nossas vidas. Quanto mais caminhamos com o Senhor, maior a nossa tendência de desconsiderar a carne. Paulo considerou isto conforme 1 Coríntios 2 do 1 ao 3, quando expôs o Evangelho aos irmãos de Corinto, mas sem persuasão de linguagem, sem persuasão de dialética. Paulo tinha consciência de que somente o Senhor, no poder do Espírito, poderia edificar aqueles irmãos. Dialética de persuasão, de ostentação, é carne, e não só não transmite verdades espirituais como não descedenta a sede e fome espiritual dos irmãos. O exemplo de Moisés e de seu tratamento de 40 anos no deserto visava exatamente tratar com aquele que, a princípio, julgava poder servir a Deus com base em suas próprias forças e conhecimentos. Moisés fica então 40 anos desaprendendo tudo o que havia aprendido no Egito, cuidando de ovelhas, na obscuridade. E aí algo novo acontece. No devido tempo de Deus, Moisés é chamado para um propósito divino. E o que Moisés faz? Diz assim: Senhor, eu nem sei falar direito? Que tratamento! Há 40 anos atrás Moisés achava que era ele. Agora achava que não. A carne de Moisés foi mortificada. Na vida cristã nada pode ser reaproveitado, tudo tem de ser julgado. Tudo tem de passar pela cruz. Na vida cristã os relacionamentos não são uma questão de temperamento, são uma questão de quebrantamento. Porque todos os temperamentos são doentes, ou adoecidos. Todos os temperamentos são carnais. Todos precisam realmente ser transformados. Não tem nenhum melhor, nenhum pior. E, no entanto, nós muitas vezes não pensamos assim. Achamos que uns são melhores que outros. Logo, vemos pelo exemplo deixado em Juízes no capítulo 1 versículo 27 a 36, que uma pequena tolerância com a carne, ali representada pelo não extermínio daqueles povos cananeus que embora em menor número ficaram submetidos a trabalhos forçados, leva a uma grande apostasia. Mais tarde eles vieram a fazer aliança com aqueles povos, seus filhos casaram com as filhas deles, eles passaram a adorar os ídolos dos cananeus e tantas outras coisas mais, conforme 2 Reis 17 do 6 ao 12. Tudo o que há em nós tem de ser tratado, tem de ser mortificado, para que a nossa alma seja plenamente salva. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3:6. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. João 6,63. O que manda é a origem, não a aparência. O terceiro princípio, Juízes capítulo 2 versículo 12, e Juízes capítulo 3 versículo 7. Na conjunção destes dois versículos em contraste com Deuteronômio 31, 16 ao 18. Fica claro em Juízes que eles primeiro deixaram o Senhor e por isto levantaram ídolos em seus corações. Porém em Deuteronômio o princípio ocorre de forma inversa. Primeiro eles se levantaram, se prostituíram e então deixaram o Senhor, anulando a aliança que o Senhor havia feito com eles. Através deste comparativo podemos verificar que o princípio da idolatria tem dois lados. Nós podemos entrar em descaminhos espirituais de duas maneiras. A primeira maneira é quando nos esquecemos do Senhor, deixando a vida de altar, a vida de intimidade, a vida de comunhão, e a consequência é levantamos ídolos. Agora pode também funcionar de forma inversa. Primeiro levantamos ídolos e então esquecemos do Senhor.
Assim vemos que os deuses que nós levantamos nos nossos corações não são apenas o subproduto do nosso esquecimento de Deus, mas eles são um método pelo qual nós nos esquecemos de Deus. E isto é incrível e terrível. E se fossemos comparar, talvez o princípio esboçado em Deuteronômio 31 é ainda mais terrível com relação a expor a nossa carne. Porque aquele povo conhecia a Deus. Não foi um processo através do qual o povo foi se esquecendo e então os ídolos lhes pareciam mais satisfatórios. Não. Em Deuteronômio 31 o que acontece é que o povo ativamente vai se levantar, e se prostituir, e erigir a deuses nos seus corações. E a síntese é simples, e em essência nós, seres humanos, somos levantadores de ídolos. Nós não nos esquecemos do Senhor, primeiro, neste caso. Nós ativamente levantamos ídolos em nossos corações na esperança de que estes ídolos venham a nos satisfazer em nossos desejos, em nossa sede de satisfação. E é pior porque é como se disséssemos a Deus que Ele não tem matado a nossa sede. Que engano! E, mesmo dentro do cristianismo hoje, existe um mercado enorme, que busca satisfazer os desejos da alma humana depravada. Nisto se inclui a teologia da prosperidade, da fama, do dinheiro e do sucesso. Isto está sendo oferecido dentro do próprio cristianismo por muitos pregadores. E é claro que isto tem grande acolhida, porque corresponde ao anseio natural da alma humana, que é uma alma que levanta ídolos. Por isto esta pregação é tão perversa, porque ela nunca nos tira da infância espiritual. Assim, a mudança que experimentamos em nossas vidas é dependente do quebrantamento. Em outras palavras, é quando Deus mesmo trata com cada um destes deuses que nós levantamos em nossos corações. O Deus do orgulho, da autoproteção, da autoimagem, da autopromoção, da busca de glória pessoal, da soberba, o Deus do nosso temperamento, da nossa maneira de ser. Se Deus não puder julgar cada aspecto da nossa carne, nós nunca seremos transformados e nós nunca teremos nele o verdadeiro Deus. E, se o verdadeiro Deus não é o nosso único Deus, então quer dizer que nós estamos levantando deuses no nosso coração. E Juízes deixa claro outro princípio bíblico: deuses são laços. Em Deuteronômio 31 fica claro que o abandono do Senhor traz sobre a vida daquele povo o desamparar de Deus, males e angústias. Eles perdem a face do Senhor, porque o Senhor diz que viria então a esconder o rosto deles. Que terrível! O esconder o rosto, da parte do Senhor, não significa que o Senhor vai deixá-los indefinidamente e definitivamente. Mas porque o seu amor é ardente, Ele vai deixar o seu povo experimentar o vazio, o sofrer, ou se angustiar e então retornar. E isto o Senhor sabe antecipadamente. Por isto o amor é sofredor. E o coração do pai é o mesmo da parábola do filho pródigo, que aguarda, que espera ansiosamente. Mas isto não isenta o povo do sofrimento, muito antes pelo contrário. E isto é misericórdia, é graça. Porém de outro lado, como isto expõe o horror do nosso coração. Interessante notar que o Senhor, pacientemente, vai nos convencendo de nossa extrema necessidade dele, de nossa terrível pecaminosidade intrínseca. E isto vai nos conduzindo mais para ele, para uma vida de maior comunhão, intimidade, dependência, humildade. Começa a ser gerado de formas cada vez mais profundas em nosso coração o desejo de sermos transformados. E é isto que vai nos encorajando a abrir mais e mais os cômodos do nosso coração para serem trabalhados por Deus mesmo, ainda que isto implique em dor e sofrimento. Sim, é um processo doloroso, mas é o processo da graça de Deus. Em Juízes 2 do 1 ao 3 o Senhor deixa claro que o seu amor é imutável: nunca invalidarei a minha aliança convosco, se, ao mesmo tempo, o Senhor deixa claro que aqueles povos seriam para eles adversários. Incrível! Porque eles fizeram aliança com eles. Mas eles viriam a se tornar seus inimigos. Veja o significado disto. Por outro lado, o Senhor deixa claro no versículo 3 que estes deuses seriam para eles laços. Porque os ídolos são laços. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.